Fala aí, pessoal! Todo mundo que estuda para concurso, principalmente um tão puxado quanto o CHQAL, já passou por aquela frustração, né? De ficar horas e horas com a cara nos livros e sentir que nada está entrando na cabeça. Bom, hoje a gente vai desmontar esse problema. Existe um método com base na ciência para virar esse jogo. É sobre estudar menos, mas aprender muito mais. Vamos entender como isso funciona. Pois é. A pergunta é essa. Estuda, estuda e parece que nada fica. É uma sensação horrível, né? Parece que o conhecimento escorre pelos dedos, não importa o quanto a gente se esforce. Se isso acontece com frequência, fica o alerta. O problema, muito provavelmente, não é falta de capacidade. O problema está no como se estuda. E aqui está a chave de tudo, o ponto de partida. Existe uma diferença, assim, gigantesca entre reconhecer um assunto e aprender de verdade. Sabe quando a gente lê algo e pensa, isso aqui eu já vi. Isso é só reconhecer. É passivo. Aprender de verdade é outra coisa. É conseguir buscar essa informação na memória e usar ela quando precisar. Essa confusão é perigosa. Ela cria o que os cientistas chamam de ilusão do conhecimento. É uma armadilha. A gente acha que está avançando, que está aprendendo, mas, na verdade, está só patinando no mesmo lugar, girando em falso. É uma falsa sensação de segurança que custa caro na hora da prova. E quais são os hábitos que criam essa ilusão? Olha só, são os mais comuns. Ler e reler a mesma coisa várias vezes, grifar o livro inteiro até ele ficar todo colorido, ou então assistir a aula de forma passiva, sabe, como se fosse um filme. Tudo isso só cria familiaridade com o assunto. A gente reconhece o texto, mas a retenção de verdade é quase zero. E como se não bastasse usar métodos que não funcionam, a gente ainda tem que lutar contra um inimigo natural. Um inimigo silencioso, que está ali trabalhando contra a nossa memória o tempo todo, 24 horas por dia. E esse inimigo tem nome, é a curva do esquecimento. E olha, isso não é novidade não, viu? É um conceito que foi mapeado lá em 1885. Basicamente, essa curva mostra de forma matemática como a gente perde informação com o tempo. Se a gente não fizer um esforço para guardar o que aprendeu, a informação simplesmente some. E o estrago que ela faz é brutal. Pensa só, em questão de poucos dias, se não houver um esforço para revisar, mais de 70% de tudo aquilo que foi estudado simplesmente vai embora. É como tentar encher um balde furado. Não adianta. Ok, mas calma, tem notícia boa. A mesma ciência que mostrou o problema também deu as armas para a gente lutar contra ele. Existem sim estratégias, e muito poderosas, para a gente conseguir achatar essa curva do esquecimento e finalmente transformar horas de estudo em aprendizado de verdade. E a grande virada de chave tá aqui, ó. A gente precisa mudar o nosso conceito do que é estudar. Estudar não é só absorver informação, não é colocar coisa para dentro da cabeça. O estudo de verdade, o que funciona, é o esforço de puxar a informação de dentro. É forçar o nosso cérebro a se lembrar de algo. Tá, mas como a gente faz isso na prática? O nome da técnica é recuperação ativa, e tem jeitos bem simples de aplicar. Primeiro, fazer simulados e resolver questões. Segundo, usar flashcards, principalmente com aplicativos como o Anki, que são ótimos para isso. E o terceiro, que dá para fazer agora mesmo. Fechar o livro e tentar explicar o assunto em voz alta, como se estivesse dando uma aula. Simples assim. Agora, se a recuperação ativa é a nossa espada para atacar o esquecimento, a gente também precisa de um escudo. E esse escudo se chama repetição espaçada. É o antídoto perfeito para a curva do esquecimento. A ideia é revisar a informação bem na hora que o nosso cérebro está quase esquecendo dela. E o mais legal é que não é no chute. Existe um timing perfeito para isso. Uma primeira revisão em 24 horas, depois outra em 3 ou 5 dias, depois em uma semana e por aí vai. Cada vez que a gente revisa nesse momento certo, a memória fica mais forte. É assim que a gente achata a curva e garante que o conhecimento fique lá, guardado por longo prazo. Agora um ponto importante. Tem que ser honesto. Fazer isso é mais difícil? Sim, é. Exige mais do cérebro do que só ficar relendo um texto passivamente. Dá mais trabalho. Mas a pergunta é, funciona mais? Com certeza. É justamente esse esforço que faz o cérebro criar as conexões e realmente aprender. Tudo bem, a teoria é linda, a ciência está aí mostrando o caminho, mas e a realidade? E a realidade do combatente, do militar, que tem uma rotina pesada? Aí entra o maior de todos os desafios, a falta de tempo. A gente sabe como é a rotina. Tem o expediente, tem a família, o deslocamento, o sono. Quando a gente vai ver, o tempo que sobra para sentar, com calma, e fazer um estudo focado, ativo, é mínimo. Para quem está na ativa, tempo é artigo de luxo.
E é por isso que, para quem busca aprovação no CHQAO, o debate muda completamente. A questão não é mais ser ativo versus passivo. A verdadeira luta é entre aproveitar cada minuto versus perder tempo. O grande erro não é, por exemplo, ouvir um áudio da matéria, que é passivo. O erro é deixar horas do dia ir embora sem nenhum contato com o conteúdo. Mas então, onde é que está esse tempo que a gente pode aproveitar? Ele está escondido no nosso dia a dia. É o tempo no trânsito, indo para o quartel, é durante o TFM, na corrida, é na hora da faxina, é naquela caminhada do PNR até o expediente. Todos esses momentos que a gente costumava chamar de tempo morto. E é exatamente aqui que a gente chega na estratégia matadora, o bizu que junta a ciência com a realidade da caserna. É o que a gente pode chamar de o combo da aprovação. E esse combo tem até nome na ciência, viu? Se chama efeito priming. A ideia é genial de tão simples. É usar aquele tempo morto para, por exemplo, ouvir um áudio sobre a matéria que vai ser estudada mais tarde. Essa primeira exposição, mesmo que passiva, funciona como uma primeira demão de tinta na parede. Ela prepara o terreno, prepara o cérebro para o que vem depois. Vamos ver na prática como funciona. Pensa assim. Hoje, no carro, a caminho do quartel, a pessoa escuta um áudio sobre um tópico qualquer. Amanhã, quando ela finalmente sentar para estudar aquele mesmo assunto no manual, os termos, as ideias, tudo já vai soar familiar. O resultado é incrível. O estudo ativo fica 2 vezes mais rápido, mais produtivo. Então, no fim das contas, a gente tem o seguinte cenário. Estudar só de forma passiva, eficácia baixa. Estudar só de forma ativa, com pouco tempo, eficácia alta, mas muito difícil de manter. Agora, a combinação, usar o estudo passivo para preparar o cérebro e depois o ativo para consolidar, aí sim a gente tem a maior eficácia possível. É o melhor dos dois mundos. Essa analogia com xadrez é simplesmente perfeita para entender a estratégia. O estudo ativo, aquele de sentar e ralar, é o RI. É a peça mais importante, é quem dá o checkmate e garante a aprovação. Mas o estudo passivo, aquele do tempo morto, ele é como as outras peças. O bispo, a torre, ele prepara o terreno, domina o tabuleiro e abre o caminho para a vitória do rei ser muito, mas muito mais fácil. A mensagem final, o grande bizu, é este. O sucesso no CHQO não é uma questão de quanto tempo se estuda, mas de como esse tempo é usado. É um jogo de estratégia, não de força bruta. É inteligência, não só resistência. Então, fica a pergunta para reflexão. Como cada um pode começar, a partir de hoje, a transformar esses minutos mortos do dia em degraus para alcançar o objetivo? O futuro como oficial do quadro auxiliar agradece. Pensem nisso.